Boa noite. Boa noite. STF arquiva investigação sobre parlamentares em cartel de trens. Dilma confirma ex-ministra Miriam Belchior na presidência da Caixa. Dólar atinge o maior valor desde o final de 2004. Supremo mantém liberdade para ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. PSDB pede abertura de CPI sobre ciclovias em São Paulo. Na Zona Leste, rompimento de adutora deixa 18 bairros sem água. A oposição na Câmara Municipal de São Paulo protocolou um pedido de CPI para investigar as ciclovias criadas na gestão do prefeito Fernando Haddad, do PT. O requerimento foi feito pelo líder do PSDB, o vereador André Matarazzo. Já foram recolhidas 23 assinaturas, 4 a mais que o necessário. Matarazzo diz que a ideia é esclarecer os métodos de contratação, os gastos das ciclovias e as condições das rotas. O Tribunal de Contas do município já apontou uma série de irregularidades na construção das ciclovias, entre elas a falta de projeto básico, de justificativa para quantias estimadas nas obras e de detalhamento do objeto dos contratos. Para o presidente do PT municipal, o vereador Paulo Fiorillo, a medida é precipitada. Segundo ele, o debate sobre a qualidade e o custo das ciclovias tem de ser feito, mas há comissões fixas na Câmara para isso. A Prefeitura diz que a implantação das ciclovias teve custo médio de R$ 180 mil por quilômetro até o fim de 2014. Foram 156 quilômetros e um investimento de R$ 28 milhões e 300 mil. Segundo o governo municipal, 3 projetos das avenidas Paulista, Amaral Gurgel e Faria Lima são considerados exceções e foram retirados desse cálculo porque precisaram de intervenções urbanas que vão além da instalação da pista exclusiva para bicicletas. O Supremo Tribunal Federal arquivou a investigação sobre o suposto envolvimento de políticos de São Paulo com um cartel no sistema metroferroviário. O ministro Luiz Fux deu o voto decisivo pelo arquivamento. Ele considerou que não havia justa causa para o prosseguimento das investigações. A medida livra de suspeitas o suplente de senador José Aníbal, do PSDB, e o deputado Rodrigo Garcia, do DEM. No governo geral do Alckmin, eles ocuparam, respectivamente, as secretarias de Energia e Desenvolvimento Econômico. A investigação foi aberta a partir de acusação feita pelo ex-diretor da divisão de transporte da multinacional alemã Siemens, Everton Heinheimer. Em nota, José Aníbal disse que recebeu com naturalidade a notícia do arquivamento da investigação pelo STF. Segundo ele, a denúncia foi ancorada em citações de um documento falso que jamais teve qualquer sustentação factual. Ele afirmou que move um processo contra o deputado estadual petista Simão Pedro, atual secretário de serviços do prefeito Fernando Haddad, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e Everton Heinheimer, ex-diretor da Siemens. A defesa de Rodrigo Garcia também comemorou a decisão, dizendo que ele nunca integrou o suposto cartel. Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, vai permanecer em liberdade. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram manter a decisão do relator, o ministro Teori Zavascki, que soltou o ex-diretor em dezembro. Renato Duque é suspeito de receber propina de contratos superfaturados da Petrobras. Ele foi preso em novembro de 2014 na Operação Lava Jato. Os ministros Carmen Lúcia e Gilmar Mendes concordaram com o relator, sustentando que a prisão preventiva é uma medida excepcional e que não se justifica no caso de Duque. Ele está sem o passaporte e não pode deixar o Brasil. E nos Estados Unidos, fundos de pensão processam a Petrobras por fraude. As perdas, segundo o procurador-geral do estado de Ohio, passam de 50 milhões de dólares. Mike DeWine entrou com uma ação contra a Petrobras por conta das denúncias de propina e corrupção generalizada. O processo é em nome dos fundos de pensão de Ohio, em conjunto com fundos dos estados de Idaho e Havaí, e foi feito junto à Corte do Distrito Sul de Nova York. Em comunicado em sua página na internet, o procurador afirma que as alegações contra a Petrobras são tão escandalosas que não há escolha senão agir em nome dos servidores e aposentados de Ohio,
Ohio. Os fundos de pensão do estado teriam perdido mais de 50 milhões de dólares por causa das supostas fraudes e com as perdas de valor de mercado da companhia. Desde o início de dezembro, diversos escritórios de advocacia e grupos de investidores individuais também entraram na justiça americana contra a Petrobras, acusando a companhia de divulgar informações falsas, omitir fatos adversos sobre seus negócios e operações e perspectivas, violando a lei americana de valores mobiliários. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você deve ter lido, eu li nos jornais, que Dilma vai fazer um pronunciamento à nação, anunciando um pacote de medidas contra a corrupção. Li também nos jornais que o Cacai, o advogado do ex-presidente do PT, partido pela qual a Dilma foi reeleita, vai pedir a extinção da pena dele lá do Mensalão por corrupção e formação de quadrilha, baseado num decreto que a Dilma assinou em dezembro, concedendo um indulto de Natal que vai beneficiar. Não tem um pouco de contradição nisso aí? Bom, eu acho que medida contra a corrupção, lei nova contra a corrupção, não adianta nada. O que a Dilma tem que fazer é, por exemplo, chamar o seu ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, e dizer para ele parar de agir como se fosse advogado do PT e dela mesma, e não o ministro da Justiça, dizendo que ela não tem nada a ver com peixe, que toda a corrupção começou no governo Fernando Henrique, até porque no estado de São Paulo hoje tem uma denúncia feita por um ex-gerente jurídico da Petrobras, dizendo que Renato Duque, esse que o Supremo Tribunal Federal acaba de manter solto, é que mexeu nas normas previstas no manual da Petrobras para poder afinar o cartel das empreiteiras. Faz sentido, não é verdade? Afinal de contas, todo dia aparece uma denúncia de que levou alguns milhões. O Fernando Henrique foi presidente há 12 anos e o nosso querido José Eduardo Cardoso continua dizendo que tudo começou no governo dele. Daqui a pouco vai culpar o Zé Bonifácio de Andrade Silva, qualquer coisa similar. Pois é, a Dilma acaba de nomear Aldemir Bendini, que era presidente do Banco do Brasil, para a presidência da Petrobras. E nós sabemos que Aldemir Bendini se aposentou, graças a uma medida que ele mesmo adotou no banco, para ganhar R$62 mil por mês. Você conhece algum aposentado que ganha isso? E você acha que com uma nomeação como essa e uma aposentadoria como essa do presidente da Petrobras, a Dilma tem alguma autoridade para propor um pacote contra a corrupção? Seria melhor ela cuidar dessas coisinhas, não é verdade? Depois, pode ser até que melhore a popularidade dela, mas não, a coisa está ruim, né? Então, eu volto aqui quinta-feira, direto ao assunto, em tela. A ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, é a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Ela entra no lugar de Jorge Hereda. Miriam Belchior está no governo desde o início da gestão do ex-presidente Lula, em 2003. Em 2002, Belchior participou da equipe que fez a transição do governo de Fernando Henrique Cardoso para o de Lula. A posse ocorrerá no dia 23 de fevereiro. No comando da Caixa, a ex-ministra poderá ser a responsável por comandar o processo de abertura de capital da instituição financeira. O banco passará a ter ações negociadas na Bolsa de Valores. A informação da abertura de capital da Caixa foi dada no fim do ano passado pela presidente Dilma Rousseff. Na ocasião, ela informou que esse processo ainda iria demorar. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, refletindo o estresse do mercado com a possibilidade da Grécia deixar a zona do euro, a desaceleração econômica da China e o cenário interno brasileiro. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 2,83. Este é o maior valor de fechamento desde 2004, quando no dia 1º de novembro a moeda fechou cotada a R$ 2,85. A taxa de desemprego recuou no quarto trimestre de 2014 e ficou em 6,5%. Segundo o IBGE, a média de desemprego em todo o país fechou o ano passado em 6,8%, pouco abaixo dos 7,1% registrado em 2013.
E contra a vontade do Palácio do Planalto, a Câmara aprovou agora há pouco, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo. O texto obriga o governo a executar as emendas parlamentares incluídas pelo Congresso à Lei Orçamentária Anual. Para a oposição, a PEC vai ampliar a independência do parlamento com a possibilidade real de que as emendas sejam liberadas sem a intervenção do Executivo. O texto já havia passado pelo Senado e segue agora para promulgação. O rompimento de uma adutora na madrugada de hoje na Vila Prudente deixou pelo menos 18 bairros da Zona Leste de São Paulo sem água. O abastecimento só deve ser normalizado à meia-noite. Na padaria que fica bem em frente, a terça-feira foi atípica. Faltou água durante o dia todo. Está sendo um pouco difícil, que a gente tem que ficar utilizando os copos descartáveis, né? E às vezes tem cliente que entende, tem outros que não entendem, né? Tem a caixa d'água, mas a gente tem duas, né? Mas já acabou também, que começou a usar desde de manhã, né? E aí acabou agora às 4 da tarde. Segundo a Sabesp, 200 mil moradores da Vila Ema estão sem água desde a madrugada, quando um duto se rompeu na esquina da Avenida Vila Ema com a Rua Domingos Afonso, região da Vila Prudente. No total, 18 bairros foram afetados pela falta d'água. A enorme cratera que se abriu também provocou trânsito. 10 linhas de ônibus que passam pelo local tiveram os itinerários alterados. Por volta das 6h30 da tarde, a Sabesp detectou uma fiação da Eletropaulo bem em cima da tubulação de água. Foi preciso romper o concreto que envolvia a fiação antes de remover a parte do tubo que havia se rompido. As equipes colocaram aqui, bem ao lado do local do acidente, o trecho da tubulação que se rompeu. É um cano de metal de 80 centímetros de diâmetro que será levado para análise. No laboratório, as equipes da Sabesp vão apurar o que teria provocado este acidente e também averiguar as condições deste cano que se rompeu. Não há previsão para a liberação da via, já que o asfalto vai precisar ser recolocado. Quanto ao fornecimento de água, a Sabesp estima que tudo deve ser normalizado até a meia-noite. Já fizemos o primeiro corte na tubulação. Assim que tirar o envelopamento da Eletropaulo, nós vamos fazer o segundo corte da tubulação, colocar um tubo, um trecho de tubo com 2 luvas e restabelecer o sistema. Alguns moradores, como o seu Domingos, contam que há mais ou menos 3 meses houve um outro vazamento da Sabesp no mesmo local, mas naquela época a água não foi cortada. Naquela ocasião teve um rompimento um pouco menor, o buraco foi um pouco menor, mas foi a mesma coisa. O governo do estado encontrou uma nova reserva de água abaixo do nível de captação do Cantareira. Isso pode representar uma 4ª cota do chamado volume morto. O sistema registrou o aumento do nível pelo 5º dia consecutivo. O tamanho desse possível novo volume morto ainda não foi calculado pelo governo paulista, mas é estimado em cerca de 40 bilhões de litros, a mesma quantidade da 3ª cota, e poderá ser utilizado no período de seca entre maio e setembro deste ano. Apesar da descoberta, ainda será avaliado se a nova reserva de água é explorável. Caso o 4º volume morto seja aproveitado, representaria um adicional de cerca de 5 pontos percentuais no total do sistema, ou 1 mês e meio a mais de abastecimento de água. Com a maior chuva do mês, o sistema Cantareira, que supre mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo, subiu 0,2 ponto percentual em relação a ontem e opera nesta terça-feira com 6,1% de sua capacidade. É a 5ª alta seguida. O sistema Rio Grande se manteve estável e os demais sistemas que abastecem a região metropolitana registraram aumento no volume armazenado. As altas temperaturas e o ar úmido são responsáveis pelos temporais de verão, rápidos, fortes e localizados. Para os próximos dias, não há mudanças previstas e as temperaturas vão continuar acima dos 30 graus em praticamente todas as cidades paulistas. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. É bom vestir roupas leves e manter o guarda-chuva por perto, porque além do calorão de mais de 30 graus, estão previstas as típicas pancadas de chuva de verão.
Em todo o estado de São Paulo, incluindo a região do Sistema Cantareira, o sol vai aparecer entre nuvens pela manhã e a partir da tarde começa a chover. As pancadas não devem durar muito, serão bem rápidas e localizadas, porém podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventania. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Na região de Taubaté, o dia já começa quente, com 21 graus, e à tarde a máxima vai aos 32. Em Ubatuba, no litoral, as temperaturas vão ficar na casa dos 31 graus e a chuva também vem a partir da tarde. E aqui na Grande São Paulo, teremos mais um dia de calorão, com termômetros na casa dos 33 graus. Guarulhos, policiais militares e grupo de sem-teto entraram em confronto durante a reintegração de posse na Grande São Paulo. A ordem judicial foi expedida após o pedido do proprietário da área, que pede a retirada de cerca de 3.000 pessoas, a maioria bolivianos, argentinos e peruanos. As famílias ocuparam a área que fica perto do aeroporto de Cumbica. Os ocupantes do terreno formaram barricadas para tentar resistir à reintegração. Houve confronto e o uso de balas de borracha e gás lacrimogênio. Pelo menos 3 moradores e um policial militar ficaram feridos. Segundo o governo de São Paulo, o terreno foi invadido em abril do ano passado. A Polícia Civil prendeu 3 homens que tentavam explodir um caixa eletrônico no Jaçanã, zona norte da capital. Na casa de um deles foram apreendidas 2 bananas de dinamite. Os 3 foram presos em flagrante. Um alerta sobre a ação da quadrilha chegou à polícia por meio de um dispositivo de segurança instalado no banco. E a equipe do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, chegou no local antes do explosivo ser detonado. Nenhum deles tem antecedentes criminais. Somar aí, considerando as penas máximas aí de cada um desses crimes, né, de forma cumulativa, aí dá mais de 20 anos de prisão. Polícia Federal desarticula a quadrilha que promovia imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. A operação foi realizada em 5 estados: Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rondônia. 54 mandados judiciais foram expedidos. De acordo com a Polícia Federal, o grupo conduziu 150 imigrantes para os Estados Unidos e movimentou quase 3,5 milhões de reais. Os integrantes da organização criminosa conseguiam vistos utilizando documentos falsos. Caso esse esquema não desse certo, os coiotes atravessavam os imigrantes por carro ou a pé pela fronteira mexicana. 15 e 30 mil, dependendo, porque isso incluía passagens, dependendo do local em que haveria o deslocamento e também se ele havia conseguido o visto ou não. Se ele tinha conseguido visto, era um valor. Se ele não tinha conseguido visto, era um outro valor, porque não havendo visto, entra a figura do coiote, que eram pessoas que recepcionavam esses brasileiros no México e encontravam uma maneira, por meio da fronteira, de promover o ingresso deles fraudulento nos Estados Unidos. A investigação começou após a Embaixada dos Estados Unidos detectar uma alta incidência de vistos concedidos para militares, o que indicava fraude. Os uniformes surgiram para diferenciar os soldados durante as batalhas. Aos poucos, eles foram adaptados também para outras profissões, para as escolas e até para o mundo da moda. E as novidades que aparecem a cada ano nesse setor fazem com que as organizações se mantenham atualizadas. Na década de 30, o uniforme de gala de um oficial da Força Pública era assim. Nos ombros, as dragonas eram feitas com fios de ouro. Foi com uma farda como esta e com um capacete de aço que a tropa paulista lutou na Revolução Constitucionalista de 32. Na década de 70 até o fim dos anos 80, este era o uniforme da PM, um tom chamado cinza pardo, num tecido mais fino. Em 88, a PM passou a usar o cinza bandeirante, mas a camisa não era muito resistente. Um ano e pouco atrás, houve um estudo e o tecido foi mudado. Foi adotado um tecido que é conhecido como ripstop pela sua resistência. Na cabeça, o capacete foi trocado pelo boné e hoje por esse outro cap, que tem faixa xadrez, símbolo internacional da polícia. Com o símbolo internacional de polícia, qualquer turista, qualquer pessoa do mundo sabe que aquele é um policial militar.
Observando os diferentes uniformes da Polícia Militar, o que a gente pode concluir é que as mudanças ocorreram mais em relação ao material, as cores e os tecidos, porque basicamente eles são semelhantes. Tem bolsos na frente, tem essas platinas aqui no ombro, entre outros detalhes. Mas alguns uniformes que a gente vê por aí evoluíram de acordo com a moda de cada época. Os uniformes do metrô de São Paulo não são feitos por estilistas famosos, mas por um departamento que estuda e pensa nas vestimentas. Quando começaram as operações do metrô em 1974, este era o uniforme bem de acordo com a moda, né? Exatamente. Esse é o resultado, do uniforme, da pesquisa que foi feita com os usuários e funcionários, que indicavam que o uniforme tinha que ter uma visão moderna e futura. E as cores também deveriam ser joviais e alegres. O segundo uniforme do metrô foi bem mais formal, camisa verde claro e calça social cinza. E desde 2008, eles são assim. Tem uma preocupação muito grande com a segurança do empregado, que são fitas refletivas. Na hora que ele precisar entrar na área de túnel, ele fica bastante visível para que o usuário nos visse. A seguir, presidente Barack Obama confirma a morte da refém americana que estava em poder do Estado Islâmico. E ainda na França, ex-diretor da FMI, Dominique Strauss-Kahn, declara que não sabia que as mulheres que participavam de orgias eram prostitutas. Feministas de topless protestam a chegada de Kahn ao tribunal. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes, apresenta agora Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme melhora a circulação nas pernas, aliviando as dores e a sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes. Varicel Creme age profundamente e, comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem um tratamento completo contra as dores nas pernas. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes, apresenta agora Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme melhora a circulação nas pernas, aliviando as dores e a sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes. Varicel Creme age profundamente e, comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem um tratamento completo contra as dores nas pernas. Há 45 anos, transmitimos conteúdo de qualidade. Há 7, qualidade digital. Há 4 anos, qualidade em alta definição Full HD. TV Gazeta HD. Aqui, a qualidade está sempre em alta. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes, apresenta agora Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme melhora a circulação nas pernas, aliviando as dores e a sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes. Varicel Creme age profundamente e, comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem um tratamento completo contra as dores nas pernas. No Todo Seu de hoje, Esther Rocha e Rony Fon vão fuxicar sobre o mundo dos famosos. Vou mesmo, e ainda vou ter o prazer de receber um dos maiores nomes da música nacional, meu querido amigo Renato Teixeira, um talento. Eu nem preciso dizer que a noite vai ser um espetáculo. Tá faltando você, então vem que eu tô te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. O presidente
presidente Barack Obama confirma a morte da refém americana que estava em poder do Estado Islâmico. Kayla Jean Miller tinha 26 anos e trabalhava com os Médicos Sem Fronteiras em Alepo, na Síria, quando foi sequestrada pelo Estado Islâmico em agosto de 2013. Segundo fontes ligadas à família, os terroristas chegaram a pedir um resgate de quase 7 milhões de dólares, que deveria ter sido pago até agosto do ano passado. Não há informações do que ocorreu depois deste prazo. Os jihadistas atribuíram a morte dela a um ataque de drones realizado pela Jordânia na semana passada, mas não há provas de que ela tenha sido morta no bombardeio. O presidente Barack Obama prometeu que os Estados Unidos vão achar e trazer justiça aos terroristas responsáveis. A família de Kayla disse em nota que está devastada e liberou uma cópia da carta que ela escreveu no cativeiro no ano passado. Em entrevista à emissora britânica BBC, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, declarou que vem sendo informado sobre os ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico na Síria. Assad disse que não tem diálogo com os Estados Unidos e que as informações chegam por terceiros, como o Iraque. Na França, o ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn, declara que não sabia que as mulheres que participavam de orgias com ele e amigos eram prostitutas. Feministas de topless protestaram na chegada de Kahn ao tribunal. 3 ativistas do grupo FEME atacaram o carro que levava Dominique Strauss-Kahn ao tribunal da cidade de Lille. Elas xingavam o ex-diretor do FMI e tentavam subir no veículo. Strauss-Kahn, de 65 anos, está sendo julgado com mais 13 pessoas acusado de agenciar prostitutas em orgias entre 2008 e 2011. No depoimento de hoje, ele negou ter cometido crimes. Disse que as festas não eram habituais e que não sabia que as mulheres eram prostitutas. Ele pode ser condenado até 10 anos de prisão, além de multa de 1,5 milhão de euros. Em maio de 2011, Strauss-Kahn foi indiciado por agressão sexual e tentativa de estupro contra uma camareira em Nova York. As acusações foram retiradas depois de um acordo com a vítima. O ex-diretor do FMI era favorito para as eleições presidenciais francesas de 2012, mas desistiu de concorrer após o escândalo de Nova York. Na Ucrânia, os combates se intensificam na véspera de uma nova rodada de negociações. Foguetes atingiram o principal quartel do governo em Kramatorsk, no leste da Ucrânia. Pelo menos 7 pessoas morreram. Residências também foram atingidas. Os rebeldes separatistas negam ter disparado contra a cidade. O Ocidente acusa a Rússia de apoiar o avanço dos separatistas. Moscou nega envolvimento. O presidente russo Vladimir Putin está no Egito em visita de Estado de 2 dias. Amanhã, os líderes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha devem se reunir em Minsk, a capital de Belarus, para negociar um cessar-fogo no leste da Ucrânia. Os combates já deixaram mais de 5.300 mortos desde abril do ano passado. Pelo menos 29 imigrantes morrem de frio na tentativa de chegar à Itália pelo mar. As vítimas eram todos homens jovens da África. Eles faziam parte de um grupo de mais de 100 pessoas que haviam sido resgatadas pela guarda costeira italiana. O bote em que viajavam estava à deriva, perto da Líbia. Os imigrantes foram resgatados por 2 barcos de patrulha e levados para Lampedusa, na Itália. Não havia espaço para tantas pessoas e muitos ficaram 18 horas no deck, com temperatura abaixo de 0 e ondas de 8 metros. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, conheça os artistas que protestam através de sua obra na série Arte na Rua. Assista agora Todo Seu.